Estou falando para aqueles que pertencem, é isso, que pertence ao reino. Sem tomar muito tempo, livro de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo, ou sendo o único versículo, versículo 12. Mateus, capítulo 24, versículo de número 12. Quem achou, diga amém. Vocês conhecem bem esta passagem? Mateus capítulo 24, versículo de número 12. Ajuda a irmã ali, coitada. Procurando ali. Amém? Isso. Podemos? Que nos diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Estamos falando aqui, irmãos, de uma das profecias mais duras de Jesus. Talvez seja a mais terrível. A pior de todas as profecias. E isso aconteceu, Jesus, ele lançou essa profecia. O contexto, ou o texto dessa passagem vai dizer que Jesus estava saindo do templo com os seus discípulos, e os seus discípulos chamaram Jesus para mostrar-lhe a estrutura do templo. Então Jesus olhou para eles e disse: não vede tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando eles assentados no Monte das Oliveiras, os seus discípulos chegaram-se a eles em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinais haverá na sua vinda no fim do mundo? Jesus, porém, respondeu e disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, porque é mister ou é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas é o princípio de dores. Então Jesus continuou dizendo que eles seriam levados à morte, seriam perseguidos, odiados por muitos, por causa do amor de Jesus e por causa do Evangelho. E no final Jesus lança essa dura profecia. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, estamos vivendo os dias aonde tem sido pregado cada vez mais a respeito da volta de Jesus. Eu ouço pastores, pregadores dizendo: este pode ser o último culto da igreja na face da terra. Eu não sei quando ele vai voltar, mas eu posso falar aqui com muita propriedade que pode ser o último culto para mim. Porque se eu partir para a eternidade hoje, pode ter certeza, eu não prego mais. Mas eu quero dizer para vocês que o que eu não posso deixar acontecer foi exatamente essa profecia. Jesus lançou várias. Quando ele falou a respeito do templo, os discípulos, encantados com a beleza do templo, ele disse: Senhor, olha quanta beleza, como o templo é bonito. E Jesus então falou em uma profecia dizendo: não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos foram para o monte, conforme foi lido, conforme eu falei. Mas eles tinham algumas curiosidades a respeito de sinais que antecederia a volta de Jesus. Então, um dos discípulos mais ousados, não sei qual foi, a Bíblia não vai dizer, mas ele chegou para Jesus e disse: Senhor, em particular, dize-nos, fala-nos, quando serão essas coisas, ou serão essas coisas, a queda do templo, e que sinal haverá na sua vinda e no fim do mundo? Então aí que começam as profecias que eu acabei de citar, mas Jesus finaliza dizendo: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, essa profecia dura demais. É dura demais porque está falando que a friagem espiritual, a friagem na vida das pessoas, a falta de amor, a falta de interesse para com o próximo, a falta de respeito,
Seria uma das profecias mais duras. Por quê? Porque isso é exatamente o que afasta o homem de Deus. Eu me lembro uma certa feita que uma irmã me chamou, irmã Teresa, e ela me chamou e disse: irmão Samuel, eu tive um sonho. E esse sonho foi um dos sonhos mais terríveis que eu já tive na minha vida. E a irmã Teresa me contou o sonho. Eu falei, eu era muito curioso, recém-batizado, estava sempre na casa dela, sempre com ela. E ela falou assim: eu tive um sonho, que eu estava no alto de um monte. E de repente apareceu diante de mim um homem de branco. E eu sabia que era o anjo do Senhor. E ele olhou para mim e disse assim: eis que eu vos dou poder para expulsar demônio. Eis que eu vos dou poder para curar enfermos. Eis que eu vos dou poder para pregar a minha palavra com autoridade. E ela no sonho pergunta àquele homem, dizendo: mas Senhor, por que isso não tem acontecido no meio do meu povo? Então aquele homem, ela conta que pega ele pelo braço, ela meio assustada, leva ela para a beirada daquele grande abismo. Era muito alto, ela contou. E quando chegou lá embaixo, ele apontava para baixo e ela disse que viu uma grande multidão. Uma grande multidão, não era uma pequena, média, não, era uma grande multidão. E ela notou que aquela multidão era exatamente a igreja de Cristo. Eram os crentes. E o que mais chamou a atenção dela é que eles estavam brigando um entre os outros, numa grande peleja, numa grande batalha, numa guerra. Crente contra quem? Crente. E ela olhou, e aquele homem olhou para ela e disse: isso não tem acontecido por causa da discórdia, da confusão, do descaso, da arrogância. Isso não tem acontecido porque o meu povo guerreia contra si próprio. Irmãos, essa irmã é a avó do pastor Marcos Paulo, irmã Teresa, mãe da pastora Yara. Ela me contou esse sonho. E eu saí dali encantado com o sonho dela. Eu falei: Senhor, eu quero ter sonhos assim. E é o que está acontecendo nesses últimos dias. A igreja entrando em choque, em guerra. Irmãos que não estão se entendendo um ao outro. Crente que não está sabendo ter paciência para com o outro. E tudo isso é sinal da volta de Jesus. A iniquidade se multiplicando. E com o aumentar da iniquidade, o amor está se esfriando. Quantas crianças abandonadas na beira de uma rua, numa calçada, numa lixeira. Quantas crianças são desprezadas. Quantos seres humanos morando nas calçadas. E um animal vale muito mais do que um ser humano que hoje é tratado como filho dentro de casa, com todo carinho, com todo amor. Quantas pessoas têm comprado joias, roupas caras para vestir um animal, para vestir um cachorro, um gato de estimação. Mas um ser humano está perecendo, como se Deus não tivesse vendo isso. Mas isso, irmãos, é a falta de amor, por causa da iniquidade do ser humano, por causa da iniquidade dessa gente. E a igreja está começando a entrar por esse caminho que é perigoso demais. Queremos dizer nesta noite que isso foi uma profecia que há de acontecer. Irmãos, o amor de muitos esfriará. Isso é necessário que aconteça porque Jesus profetizou isso. Mas eu vou dizer uma coisa: não tem que se cumprir na minha vida nem na sua vida. Que cumpra-se na vida de outro, mas não pode cumprir em nossas vidas. Não podemos deixar que isso venha acontecer conosco, que a falta de amor e que a mordidão espiritual venha nos alcançar. Quantas pessoas estão largando seus cartões, suas carteirinhas, abandonando as suas igrejas, não querem ser mais crentes? Muitos preferem ser crente em casa. Você acha melhor isso? Porque, irmãos, a iniquidade que tem imperado sobre as pessoas, sobre essa humanidade, essa iniquidade tem feito com que muitos venham ter o seu amor, o amor por Deus, o amor para com o próximo, se esfriar. Jesus, uma certa feita, ele falou uma das passagens que nós usamos como texto áureo da Bíblia. Já irei encerrar. Aonde ele fala, João 3,16, quem lembra? Que Deus amou o mundo de tal maneira
Jesus não achou palavras humanas para expressar o amor de Deus para com o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal? Tal maneira. Defina essa palavra, não tem definição para expressar o tamanho desse amor. E o próprio Jesus não achou, humanamente falando, não achou uma palavra para expressar o imenso amor de Deus para com o mundo. E João, quando ele viu isso, ele escreve que Jesus falou essas palavras. João anotou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mesmo João, na sua segunda epístola, do capítulo 2, versículo, se eu não me engano, versículo 14, eu tenho certeza disso. No verso 14, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Como pode isso? Ele escuta Jesus dizer que Deus amou o mundo de uma forma inexpressível, inexplicável. E esse mesmo João que escreveu isso, mais tarde ele vai escrever dizendo: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Mas para entendimento nosso, irmãos, o mundo que Jesus falava era o homem, era o ser humano, aquele que foi criado pelas mãos de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira. Fala do homem em si. Mas quando João fala não ameis o mundo, ele não está falando do homem, mas ele está falando desse sistema corrupto, desse sistema de engano, de mentira. Esse sistema que está levando muita gente ao inferno. Esse sistema que muitas das vezes entra dentro da própria igreja e faz uma bagunça. Era desse sistema que João estava falando que era o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Mas sabe o que está acontecendo? Muitos crentes. Eu não falo que a igreja, porque a igreja, ela é pura, ela é santa. Mas muitos crentes, muitos, estão deixando a palavra de Jesus de lado, deixando de amar o mundo homem, está amando o sistema. Ao invés de amar exatamente o que Jesus falou, e entender que João falava a respeito do sistema, estão preferindo amar aquilo que João mandou odiar, e odiando aquilo que Jesus mandou amar. E nós não podemos, eu volto a dizer, irmão, para finalizar essas palavras, não podemos deixar que isso aconteça em nossas vidas. Que venhamos sair daqui hoje com a chama do amor acesa, com o desejo de servir a Deus cada vez mais. E como se acende a chama do amor, pastor? Com atitudes. Quando nós voltamos a praticar as obras. Quando nós venhamos a praticar atitudes, nós vamos entender que a chama do amor começa a reacender em nossos corações. Finalizando, eu estava em casa uma certa feita, cheguei em casa e de repente eu ouvi uma voz, eu cheguei a deitar no sofá e uma voz disse assim: levanta e vá na Praça de Miguel Couto. Irmãos, para vocês eu não sei, mas para mim é um desafio sair para a Praça de Miguel Couto, ou lugar que eu não gosto. Vai na Praça de Miguel Couto. Aí eu levantei, saí de onde eu moro na grama, e fui até Miguel Couto a pé. Questionando, porque eu queria demorar muito a chegar lá. E quando eu chego na Praça de Miguel Couto, estava muito frio, poucas pessoas ali, já era tarde, e eu estou passando quando de repente um morador de rua, rapaz todo sujo, olha para mim e diz assim: você pode pagar o meu lanche? Eu olhei para ele e disse: não. E ele falou assim: eu estou o dia todo sem comer. Você pode pagar o meu lanche? Eu falei: não. Eu já estava aborrecido porque eu estava ali na praça. E quando eu dei 3 passos, o meu coração começou a bater mais forte. Eu comecei a ficar trêmulo. E de repente aquela voz falou assim: por que você acha que eu te trouxe aqui? Por que você veio aqui? A não ser ajudar o teu próximo. Aí eu olhei para ele, eu peguei o dinheiro que eu tinha. Era R$20, irmão. Era o único que eu tinha, meus únicos 20. E falei: meu amigo, me perdoa em nome de Jesus. E ele pegou o dinheiro e ele falou assim: era só um lanche. Eu falei: fica com tudo.
Ele levantou ali, saiu correndo, procurando uma lanchonete, e eu voltei. Aí o coração voltou a normal, eu consegui, voltei para casa com o coração ardendo em chama, entendendo a vontade de Deus na minha vida. Irmãos, quer reacender a chama do Espírito de Deus? Não quer que isso aconteça na sua vida, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará? Não quer que isso aconteça na sua vida? É só você praticar. Praticar a bondade, a gentileza, as obras que Deus confiou a vocês. Cada um de nós fomos chamados para isso. Eu não tenho que questionar com Deus a vontade dele. Que muitas das vezes a vontade dele foge do nosso entendimento. Mas que nós venhamos praticar em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Paulo. Amém. Boa palavra. Deus abençoe, pastor Samuel. Amém. Deus abençoe.